Vamos abrir a palavra de Deus. Hoje nós estamos encerrando a exposição do livro de Atos, última sessão do livro de Atos, capítulo 28. Nós vamos ler do verso 23 até o fim do texto. Diz assim a palavra de Deus: Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra, pela oportunidade que temos de ouvir mais uma vez a tua voz. Desvenda, ó Deus, o nosso entendimento, nosso olhar. Concede-nos a graça de ver e compreender, porque sem a tua graça nós não podemos. Sem a operação do teu Espírito nós não temos condições. Clamamos ao Senhor socorro para compreendermos a tua palavra, a fim de que o Senhor aplique na nossa alma, as verdades do teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, a narrativa sobre a história de Paulo, ou melhor, sobre o livro de Atos, chega ao fim. E nós ficamos surpresos, porque a narrativa ela não chega ao momento em que mostra Paulo diante de César, como havia dito. Ele chega em Roma, não é? Ele chega em Roma e dá testemunho de Cristo ali naquele lugar. Entretanto, nós não temos a declaração, não é, no texto de que ele teve esse encontro como estava ordenado. Não porque não fosse importante o encontro, mas para que ficasse claro que o livro de Atos certamente não é um livro acerca do apóstolo Paulo, mas da expansão do evangelho pelo mundo. Lucas ele se contenta em chegar num determinado ponto e do livro encerra a narrativa. Em que sentido em que momento ele encerra? Ele encerra quando alcança os lugares mais longínquos do mundo. Ele chega em Roma, o sinal, o império, o poder, a glória daquela época. Imagina que tudo começou e a revelação bíblica, ela tem aqui um ponto fundamental para nós, pelo fato de que o texto sagrado mostra que Lucas, como o autor do livro de Atos, ele também é autor do Evangelho de Lucas, obviamente, e o Evangelho de Lucas, ele começa exatamente falando de Cristo, como lemos em Mateus, o nascimento dele numa região, numa vila, numa cidade pequena. E esse Evangelho agora, ele encontra lugares os mais distantes, ele alcança pessoas em lugares mais longínquos, porque foi para esse fim
que Cristo veio ao mundo e cumpriu o seu propósito. Ora, veja que não poucas vezes no Evangelho o Senhor Jesus vai dizer, depois de ter curado, depois de ter feito algum milagre, ele diz: não conte a ninguém o que se passou com você. A razão disso é porque ainda não havia chegado o momento em que o Evangelho seria proclamado em todo canto da terra. E o livro de Atos é exatamente esse momento. O livro de Atos é o momento em que eles podem subir, não é, no teto da casa e proclamar o Evangelho. Eles podem agora subir em lugares mais altos e com sua boca declarar a glória de Cristo. O livro de Atos é a mensagem de Cristo com poder sendo proclamada pela obra do Espírito Santo. O livro de Atos começa com a seguinte declaração, não é? Você pode voltar comigo, por favor, no capítulo 1, verso 1. Atos começa com a seguinte declaração: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja a linguagem utilizada por Lucas. Escrevi o primeiro livro, está se referindo ao Evangelho de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Entende que o que ele começou, ele já está escrevendo Atos. Cristo continua ensinando e fazendo. Não mais a redenção, isto é, a obra da redenção está pronta, ele veio, ele se tornou homem, ele cumpriu a lei de Deus, ele sofreu, ele foi morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto ao céu. Isso não acontece mais, isso aconteceu de uma vez por todas, mas agora o ensino permanece até hoje. Ora, o que ele começou a fazer e a ensinar. Algum comentarista diz assim: o livro de Lucas é o Cristo ensinando na terra, e o livro de Atos é Cristo ensinando do céu, na sua glória. A igreja continua sendo ensinada por Cristo, por meio daqueles que ele chamou para esse fim. Esse detalhe, essa informação é tão importante, porque isso já tem a primeira implicação para a nossa vida. O papel daquele que é chamado para pregar, para ensinar, ele é chamado para dar continuidade ao ministério profético de Cristo, a ensinar a sua palavra aos homens, pela obra e pelo poder do Espírito Santo. Ele não foi chamado para um trabalho inferior a esse, mas para ensinar as coisas que Cristo revelou à sua igreja e aos homens. Mas um outro aspecto ainda, no início do livro de Atos, por favor, é a pergunta que vem dos próprios discípulos, não é? Acerca de quando o reino de Deus ia ser restaurado. Perceba no verso 6 do capítulo 1, ele diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A preocupação dos discípulos era com o reino terreno de Israel. E a resposta de Cristo é: ora, o reino em que vocês estão preocupados, não é? Ele vai ser expandido da seguinte forma. Entenda, o reino, ele é espiritual e ele é internacional. Ele não é local, ele não tá preso a uma região. Ele é espiritual, porque vocês receberão o Espírito de Deus, e esse evangelho vai ser pregado até os confins da terra, de Jerusalém até o fim. É o que acontece no final do livro de Atos. A declaração do evangelho chegando em Roma. Agora
até os confins da terra escutaram a palavra do Senhor sendo proclamada pelo poder do Espírito. Veja que o reino de Deus ainda não é um tema esquecido da linguagem de Lucas, porque, por favor, você vai voltar comigo lá para o capítulo 28, não é? E especificamente quando ele encerra a narrativa. Veja, no capítulo 28, no versículo 23, ele diz assim: Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Não é o reino de Deus, não é o reino terreno, localizado numa região específica da geografia. O reino de Deus. Agora, veja aqui o que é pregar o reino de Deus. O último versículo do capítulo que nós lemos, verso 31. Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Veja que ensinar sobre o reino de Deus é pregar Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, o Rei que se assenta no trono e governa, e os homens são chamados a se arrependerem dos seus pecados e a se submeterem ao seu governo, se tornando servos desse Rei. E é isso que Paulo está ensinando a esses homens. Submetam-se ao senhorio desse Rei que está assentado no trono. O livro de Atos, então, ele inicia e termina com uma lógica importante. Foi prometido que o Espírito desceria e eles chegariam até os confins da terra. E Atos mostra exatamente que aquilo que foi dito aconteceu. O Evangelho foi pregado até os lugares mais longínquos. Essa é a nossa alegria e a esperança da nossa vida. É por isso que um lugar distante, não é? Um lugar mais longínquo nesse mundo, se ouviu falar de Cristo, e hoje, relação nenhuma nós temos com a história de Israel na sua geografia e na sua política. Mas o Evangelho chegou aos nossos ouvidos, nós que somos de lugares mais distantes. Ele chegou em famílias onde não existe tradição nenhuma no cristianismo. Chegou em famílias onde não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, não tem ninguém que conhece o Evangelho. E Deus vai lá e chama o seu eleito do meio deles, ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho. O Senhor vai buscar os seus eleitos em todo o canto do mundo. Onde o Evangelho for proclamado, o Senhor vai trazendo os seus servos e súditos para se submeterem ao seu reino e ao seu governo. Chega ao fim, então, essa narrativa que tem um início e tem um fim. E chega ao fim, certamente, aquilo que nós podemos dizer, o entendimento de todas as outras cartas pastorais. Nós vamos compreender muitas verdades baseadas nesse texto aqui de Atos. Mas esse é o último momento, e Paulo, então, aqui diante dos judeus, você vai perceber no verso 22 do capítulo 28, contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. É atrativo, nós queremos saber o que exatamente vocês creem. O que exatamente vocês creem? E Paulo, então, passa a pregar, a partir do verso 23, mais uma vez o Evangelho àqueles homens. Não apenas esses temas gerais que nós colocamos como o ensino e o reino, mas Paulo aqui, nessa seção do verso 23 ao verso 31, ele vai resumir toda a mensagem do livro de Atos. Veja, no verso 23, ele nos ensina pregar o Evangelho de Jesus Cristo do Antigo Testamento. Verso 23, havendo-lhe eles marcado um dia,
vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Veja, Paulo fez isso em outros lugares também. E aqui ele resume tudo. A mensagem do Evangelho é proclamada desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. O povo de Israel ouviu o Evangelho. Como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 2 e 3, eles ouviram o Evangelho, as boas novas. Mas quando o Evangelho é pregado, as reações são manifestadas. Veja, e aí esse é um outro princípio que Paulo estabelece nessa narrativa. Veja o que Lucas descreve no verso 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Respostas misturadas ao Evangelho diante daqueles que ouviam a palavra de Deus. Uns creram e outros não creram. Uns foram chamados e outros não foram chamados. E essa é a realidade do Evangelho. A palavra de Deus é pregada. Alguns são salvos, outros não. Essa é a grande distinção. Mais uma vez, muito oportuno as palavras de Thomas Boston diante dessa verdade. Ele diz: o mesmo raio do sol, quando se encontra com uma argila, ele endurece, quando se encontra com gelo, ele derrete. O mesmo raio de sol. A mesma palavra pregada, ela endurece o coração de uns e ela quebranta o coração de outros. Ela salva uns e condena outros. A mesma palavra tem cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. A mesma palavra. E Paulo vai persuadi-los. Entenda que Paulo aqui, a pregação de Paulo não é como, imagine que aqui não é o sentimento do coração de Jonas, que fala o que era para ser falado em 3 dias, ele fala em 1, rapidamente, apressadamente, querendo se livrar, sem nenhum desejo no coração de conversão. O texto aqui, Paulo fala de maneira apaixonada. Veja a linguagem utilizada, não é? Ele recebe as pessoas na sua casa, veja, na sua própria residência, ele recebe essas pessoas em grande número e ainda mais, desde a manhã até a tarde. Entende? Aqui não era um trabalho forçado, não era algo que era apressado. Ele passava tempo do amanhecer até anoitecer falando acerca do Evangelho. E veja o que ele diz, o texto diz. Ele fazia uma exposição em testemunho do reino de Deus. Ora, não era simplesmente um tratado teológico, acadêmico. Ele fazia por meio de testemunho. Ele dizia: ora, veja o que Deus fez comigo. Veja o que ele fez na minha vida, o que ele fez na cidade tal, a obra que ele realizou na Ásia. E ele então proclamava o Evangelho apaixonadamente, desejando ver os homens diante de Cristo, arrependidos e salvos. E essa é a nossa postura na pregação. Nós não devemos simplesmente cumprir o papel de falar, mas falar com a intenção de ver os homens arrependidos e restaurados diante de Deus. E Paulo fala ao coração deles. E veja que Lucas então usa um termo interessante: procurando persuadi-los. Ele usa os argumentos determinados com o objetivo de persuadi-los a crer no Evangelho. Mas ele faz isso com base em quê? No Antigo Testamento. Lei de Moisés e os profetas.
a lei de Moisés e os profetas. Uns creram e outros não. Agora, mesmo esses que não creem no Evangelho, mesmo aqueles que escutam o Evangelho e não dão atenção a ele, eles não estão fora do controle e do domínio de Deus. Veja, por favor, o verso 25, ele diz: e havendo discordância entre ele, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que nem não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Veja o poder da palavra. A palavra, ele diz: olha, fala a esse povo, vai e diz a este povo. Vocês vão ouvir, mas não vão entender. Proclama a eles o Evangelho, mas eles não vão atentar para a minha voz. E aqui a descrição de Paulo, irmãos, é a descrição de um ídolo. A descrição de um ídolo, exatamente. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Lembrem-se que ele está citando aqui Isaías no capítulo 6. Você pode voltar comigo, por favor? Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, no capítulo 6. Quando o profeta, então, sendo chamado por Deus para pregar, não é? Ele diz as seguintes palavras no verso 9 em diante. Isaías 6, 9 em diante. Ele diz: então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Interessante que você vai entender o conceito de cura, não é? Porque aqui ele traduz e seja curado lá em Atos, porque essas são palavras que são usadas de maneira sinônimas. Veja, curar e salvar. Não há simplesmente uma cura física, quando havia a obra da redenção no Novo Testamento. A obra é da restauração plena. Veja que Jesus disse, não é? Aquele homem que estava diante dele e não podia andar. E Jesus diz: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Entende que a cura daquele homem era a manifestação do poder dele de perdoar pecados, e que ao curar aquele homem, ele estava salvando aquele homem. Não era simplesmente uma obra externa, mas falava de uma obra e uma restauração perfeita do coração e da alma dele. Acontece que agora eles estão ouvindo a voz de Deus e não estão atentando para ela. Por que isso? Isaías faz uma descrição muito próxima do conceito, não é, que nós temos na Escritura de idolatria, não é? De idolatria, como a Escritura bem claramente revela. Por favor, no capítulo 1 do livro de Isaías ainda, abra sua Bíblia comigo. Verso 21 em diante. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas.
não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Veja que a linguagem de Isaías é simples, irmãos. Ele está dizendo: vocês que abandonaram a verdade e se tornaram praticantes de idolatria, vocês vão ser tratados como os ídolos que vocês adoram. Prata, ouro, madeira, tudo isso que vocês fazem para adorar será a sua própria destruição. E veja que ele usa a linguagem que é utilizada em Isaías 6. Veja a árvore, no 29 ele fala: porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Essa palavra carvalho e jardins era porque eles adoravam os falsos deuses dentro desses jardins, e havia ali orgias e práticas pecaminosas do povo de Israel. E Deus está dizendo: vocês escolheram os jardins, essas árvores, os carvalhos. Ora, por que árvore? Porque o material utilizado para fazer ídolo. E o que é que vai acontecer com esse material? Perceba as madeiras que vocês utilizam. O que é que vai acontecer com vocês? Verso 30. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Vocês vão ressecar, prontos para o fogo. O forte, e quem é o forte? O que arrasta a madeira, o que tira a madeira para fazer ídolo. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Veja, vocês que adoram o ídolo vão ser transformados, vocês serão como a estopa, pronto para pegar fogo. E a obra de vocês, os deuses de vocês, será transformado em faísca. E o que é que vai acontecer? Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Essa linguagem, volte comigo para Isaías 6, por favor. Essa linguagem, então, você vai entender o que é que Isaías está dizendo aqui, para compreender o que Paulo está ensinando lá em Atos. No capítulo 6, verso 9, não é? Então disse ele: vai, diz a este povo, ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra será grande o desamparo. Mas se ainda ficar 10ª parte, dela tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho. Veja, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Nós sempre lemos esse texto pensando que aqui ficou uma semente pura. Na realidade, o que sobrou foi a imagem de um ídolo
que foi queimado. Veja, o que sobrar de vocês vai ser apenas um toco. E vai ser esse toco que vai ser a lembrança de Israel. Vocês vão ser transformados à imagem daquilo que vocês adoram. E ele diz, vocês vão ouvir, mas não vão entender. Vocês vão ver, mas não vão enxergar. Não haverá compreensão. Que linguagem é essa? Salmo 115. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Eles têm mãos, mas não podem apalpar. Eles têm olhos, mas não podem ver. E aí o texto diz, tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam. Isto é, vocês vão ser transformados à imagem deles. Ora, vocês vão ouvir, mas não vão entender. Vocês vão ver, mas não vão conseguir perceber o que estão vendo. Vocês vão ser transformados à imagem daqueles que adoram ídolos. São exatamente como os ídolos. Não veem, não escutam e não entendem. A Escritura Sagrada, então, voltando lá para o texto de Atos, no capítulo 28, onde Paulo cita, não é, esse texto especificamente. Então, depois de pregar a Israel, então ele olha para Israel e diz, ora, entenda, vocês são exatamente como os deuses que vocês adoram. Depois de pregar o Evangelho e com tanto fervor, ensinar, instruí-los, ele diz, agora Deus disse, por isso que Deus disse, vai a esse povo e anuncia. E diz a esse povo, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Vocês estão sendo transformados à imagem daquilo que vocês adoram. Essa é a diferença do verdadeiro Deus para os falsos deuses. Deus vê, Deus toca, Deus intervém. Os ídolos não veem, não entendem e não conseguem perceber. São transformados à imagem daquilo que eles adoram. A Escritura Sagrada nos exorta de maneira tão clara nesse texto sagrado, que a palavra de Deus, quando é pregada, ela vai endurecer o coração de uns e vai quebrantar o coração de outros. Como isso acontece? Verso 28, irmãos. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. E veja o detalhe da informação. E eles a ouvirão. Eles a ouvirão. Eles vão compreender, eles vão entender, eles vão ouvir a minha mensagem. Mas o meu povo, que viu, ouviu, mas não entendeu, porque são exatamente aquilo que eles adoram. Interessante que essa linguagem neotestamentária para a idolatria é muito clara. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, não é? Pega um texto do Novo Testamento, depois um do Antigo, mas primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 em diante, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro.
Entenda que essa expressão vivo e verdadeiro, ela é um contraste com a idolatria. Diretamente. Porque eles são falsos e não estão vivos. Primeira coisa, veja se não é exatamente isso. Volte para o Antigo Testamento comigo. Jeremias, capítulo 10, por favor. Veja que o profeta Jeremias vai discorrer sobre isso. Jeremias, capítulo 10. Verso 1 em diante diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Veja a comparação. É como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. E aí veja, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Veja o contraste, ele é vivo e Rei eterno. Os ídolos são obras das mãos dos homens. Aqueles que adoram ídolos se tornam semelhantes, são transformados à imagem deles. Esse é um princípio tão claro na Escritura, irmãos. E o apóstolo Paulo, então, vai estabelecer no seu argumento final aos judeus, para mostrar que o evangelho agora vai ser anunciado a todos os gentios. E eles ouvirão. Não porque os gentios têm capacidade de ouvir, mas porque Deus é poderoso para quebrar a dureza do nosso coração. Ele fez assim com Israel, vindo do cativeiro babilônico, quando ele disse que expressamente falou acerca do coração deles: eu tirarei o vosso coração de pedra e te darei um coração de carne. E farei habitar em vós o meu espírito e farei com que vocês obedeçam os meus mandamentos. Deus é poderoso para transformar o coração do homem. Nós estamos falando aqui de um povo que teve os profetas, que teve as promessas, um povo que viu e ouviu as mais gloriosas verdades durante toda a história. E não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele já tinha um coração duro, é conhecido isso em toda a história da revelação. Mas agora o Senhor está dizendo: eu vou transformá-los à imagem daquilo que vocês adoram. Os ídolos são exatamente vocês. Não entendem, não veem, não andam e não conseguem compreender. Assim como Deus fez com Faraó, lembrem-se, dureza de coração, como diz João Calvino, é pecado.
Mas endurecimento de coração é juízo de Deus contra o pecado. O que Deus está fazendo com Israel não é dizendo que eles têm um coração duro, porque seria chover no molhado. Nós temos um coração duro. E Deus é poderoso para quebrar o nosso coração. Mas o cuidado aqui não é esse. O cuidado é, depois de tanto tempo vendo e ouvindo, insensíveis à voz de Deus, o Senhor, de repente, pode dizer: eu vou deixar apenas uma imagem de vocês, a semelhança daquilo que vocês adoram, porque vocês não me adoram como é devido. E o que ele fez com Faraó? Endureceu o seu coração. O que ele fez com a nação de Israel? Não com os eleitos em Israel, entenda, porque Paulo é um judeu e foi salvo, e muitos judeus são redimidos, mas com a nação, agora não há mais. Vocês são a imagem daquilo que vocês adoram. Isso então precisa ser trazido para a nossa própria alma, para a nossa própria vida, para a nossa própria história, irmãos. Cuidado como nós temos tratado as coisas de Deus e a insistência em viver no pecado, em ouvir, em aprender, e Deus fala conosco e nos instrui, e nós não damos ouvidos à voz de Deus. Isso é coração duro. E coração duro é pecado. Se é pecado, Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Mas cuidado, porque Deus pode lançar juízo sobre o teu pecado, te tornando incapaz de compreender o que Ele fala e de atentar para a sua voz. Isso é importante, porque aqui, quando ele encerra de falar, ele encerra esse tema, ele diz: agora eu vou para os gentios, e eles a ouvirão. O Senhor vai quebrar o coração endurecido dos gentios. O Senhor vai moer o coração dos gentios. O Senhor vai converter o coração dos gentios. Como ele fez lá na igreja de Tessalônica. Vocês deixaram os ídolos e seguiram ao Deus vivo e verdadeiro. E o texto encerra nos últimos 2 versos do capítulo 28 de Atos. Do tempo que Paulo permaneceu ali, ele diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa. Veja que ele não podia sair, era a prisão domiciliar, não é? Que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Essa é uma informação interessante, ele não tinha esse espaço para sair, mas as pessoas tinham a liberdade de ir à sua casa, e ele recebia as pessoas na sua casa por 2 anos. E o que é que ele fazia com as pessoas na sua casa? Pregava o reino de Deus, e com toda a intrepidez, e sem impedimento algum. Nada que o impedisse de falar, com toda a liberdade e com a intrepidez do Espírito. Ele falava a essas pessoas todo o tempo, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, acerca do Evangelho, da morte, da ressurreição e da obra da salvação. E ele ensinava acerca do reino de Deus, do Cristo que está sentado no trono e que governa, e que os homens precisam se submeter ao seu senhorio e ao seu governo.
Ele fala desse Cristo aos homens, dizendo: abandonem seus pecados, submetam-se a esse Cristo, creiam na obra dele, confiem nele. Ele é rei e poderoso. Por outro lado, ele está dizendo: o reino de Deus não é a glória desse mundo, porque ele prega sobre o reino preso em casa. Ele não tem a liberdade de sair. O reino de Deus não é a pompa desse mundo. O reino de Deus não é a glória dessa terra. O reino de Deus é Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Está sentado à direita do Pai. E ele voltará para poder julgar todos os homens. Mas ainda, ele reina assentado no seu trono. E ele tem poder para transformar os homens, transformando a sua vida. E esses súditos não pertencem a uma nação. Eles são cidadãos dos céus. Mesmo presos, eles falam da liberdade. Mesmo em algemas, eles proclamam a salvação. Porque não é desse mundo o reino que ele veio pregar. E o que ele disse ali exatamente aos discípulos sobre o reino de Israel, ele encerra proclamando o reino de Deus. Essa é a mensagem que nós devemos proclamar. Pregar o reino de Deus não é pregar a glória desse mundo, mas a glória do Evangelho de Cristo e a conquista da obra do Senhor, trazendo pecadores que se submetem ao seu senhorio. Essa é a verdade do Evangelho, e é nisso que a igreja tem o seu conforto. Mesmo em prisão, mesmo em sofrimento, mesmo em algemas, eles declaram a glória daquele que é Senhor de todo o universo e governa o mundo. Seria estranho falar nisso. Como um casal, amigo nosso, um dia, eles trabalham com... certa vez eles, conversando conosco, falaram que eles trabalham com casais, encontro de casais, esse tipo de coisa. E eles perderam um filho que já nasceu enfermo e depois de alguns anos ele veio a falecer. E a palestra deles era sobre oração. Aí ele disse para mim: como eu não vou dar mais essa palestra, porque eu não tenho mais autoridade para falar sobre isso. Meu filho morreu. Obviamente, o entendimento dele era que oração era que Deus sempre faria aquilo que eles estavam pedindo. E Deus era Senhor apenas se curasse as pessoas e deixasse elas bem. Esse é o entendimento do homem. Certamente o tempo passou. Esse casal hoje tem um entendimento tão distinto. Hoje eles entendem assim. Eu estou cansado desse evangelho que prega uma glória nesse mundo e não a glória eterna. E eles dizem: nós aprendemos a confiar no Senhor diante das nossas perdas. O Senhor estava tratando com eles e no tempo certo os fez compreender a glória do evangelho. É o que faz Paulo aqui. Falar do reino de Deus preso. Falar da glória do evangelho em cadeias. Porque não é essa glória externa que revela o reino de Deus, mas o poder de libertar pecadores do pecado, que estão algemados pelo diabo, pelo mundo e pelo pecado. Esse evangelho tem poder de arrancar as pessoas desse estado que elas se encontram, das práticas de idolatria, da adoração de falsos deuses, de vícios, de iniquidade. Esse rei tem poder para fazê-lo. E como soberano, ele foi ungido para isso. Como diz o profeta Isaías: porque o Espírito de Deus está sobre mim,
porque me ungiu para pregar, isto é, ele é profeta. Ele me ungiu para curar, isto é, ele é sacerdote. E ele me ungiu para libertar os que estão algemados, isto é, ele é rei. Ele veio exatamente para pôr em liberdade o seu povo, para curar o seu povo e para proclamar a glória da verdade do Evangelho ao seu povo. E ele veio fazer isso com autoridade. E o seu povo, esteja onde estiver, na situação que estiver, preso em algemas, numa cama, se estiver livre em Cristo, esse pode falar do reino de Deus e das coisas concernentes a Cristo, porque não é a aparência desse mundo que descreve a glória desse Evangelho e desse reino. Isso é a mensagem que também traz conforto ao nosso coração. Eu não sei exatamente qual é a angústia do seu coração e da sua alma, mas todos nós, como homens, mulheres nesse mundo, jovens, nós passamos por tribulações. E às vezes nós somos tentados a sucumbir diante das coisas que vêm diante dos nossos olhos. E você foi chamado para, em cadeias, em perdas, em sofrimento, em dano, você proclamar o reino de Deus e exaltar o nome de Cristo. Porque a tua glória não repousa nas coisas dessa terra. Não repousa nas coisas desse mundo. Que o Senhor possa confortar o seu coração e também trazer salvação àqueles que estão envolvidos em que escutam a palavra, mas não atentam para ela. E que andam longe do Senhor, mesmo ouvindo constantemente o Evangelho. Cuidado, para que repentinamente a dureza do teu coração não se torne em endurecimento, como juízo da parte de Deus. Clame ao Senhor misericórdia. Peça ao Senhor que tenha piedade de você. Ele é misericordioso e poderoso. Amém.